Sim, Pai Damião, tenho visto muitas postagens sobre a supernova aqui, Betelgeuse, né? Que já é a supernova, Ah, dizendo que em sim. breve ele está se aproximando mais da supernova do planeta Terra e que em breve vamos ter uma visualização dela como se fosse um segundo Sol, clareando algumas noites nossas do planeta. Isso seria já próximo? Caríssimos, acredito que vocês lamentavelmente não acompanharão ainda esta. Digo lamentável porque não é, caríssimos, estar um fenômeno astrológico, Distante. sim. Mas, mesmo que vocês vivam 120 anos, caríssimos, mas talvez gerações um pouco mais futuras, não é? Estamos em que século desse? 21. 21? Talvez século 23, não é? Então tá bom. Disseram que era daqui a 3 anos. Caríssimos, pode existir especulação, movimentos de campos de iluminação no céu de vocês, não é? Mas o debruçamento efetivo, lembrem sempre que existe o ano-luz. Sim. A supernova de Betelgeuse, por isso que já trago tantas informações de Betelgeuse. A fitoconsciência trazida de Betelgeuse, a mesma conexão estelar é trazida da constelação de Órion, Betelgeuse. Os livros aqui alicerçados, canalizados, aqui recebidos, trazem de Betelgeuse. Quando houve a primeira explosão de Betelgeuse, assim vocês estavam em termos seculares, se vocês estão no século 21, vocês estavam em termos secular quando a Virgem Maria deixou de ser venerada e passou somente ao protagonismo de Jesus no cristianismo. Século IV, foi? Acredito século 3 ou 4, não é? No calendário de vocês. Então, com a retirada de Maria, deixando-a como você diz, quando o personagem é principal e quando não é... deixando-a como um coadjuvante da história. Já falei para vocês que Maria tem a sua história própria, tem uma sua história de robusteza e dentro do debruçamento, do compartilhar com Jesus, teve significativas ordenanças, não sendo coadjuvante na história de Jesus, mas sim de maneira ativa, efetiva na vida de Jesus, recrutando mulheres. Maria, enquanto Jesus, mesmo que ele ainda estivesse em estrutura juvenil, criança, Maria já reunia mulheres e já se debruçava sobre o resgate da força interior do feminino. E quando Madalena se associa à caravana de Jesus, mais ainda profundidades do resgate do profundo saber feminino, associando-se à consciência crística, que já estava em campos de idade cronológica maiores, compartilhando o saber universal do resgate da essência, pois, assim quando Jesus esteve aqui plasmado dentro deste planeta, ele veio efetivamente para fazer um grande divisor de águas, um grande divisor da história. Embora algumas civilizações ainda não conheçam, algumas civilizações que residem no planeta Terra ainda não conheçam a história de Jesus, talvez não por este nome, mesmo que vocês coloquem como Yeshua, Sananda, Issa, algumas civilizações ainda não têm como Jesus como protagonista, mas sim como um dos profetas que aqui estiveram. Certo. Pai Damião, o senhor mora onde? Querem saber onde o senhor mora? Eu moro em todas as existências que habita, porque, como falei, para que eu consiga materializar, mesmo que em vestes de um médium, de um aparelho, eu preciso como se chama? Do cilindro, não é? Quando estamos em de quinta a sexta dimensão, existe uma desintegração efetiva e você se expande em consciência, você se integra, você ocupa os espaços. Não existe uma localidade, mas transito muito pela constelação de Órion, por isso
que estou a falar de Bedequelse? Pai Damião, poderia falar sobre o terror noturno que se manifesta em alguns bebês? Como seria este terror noturno? Que é isso? Me fale um pouco. São pesadelos? Eles começam a chorar, ficam impacientes. Sim. Durante a noite, principalmente, caríssima? Durante a noite. Sempre durante a noite. Então, para os bebês que estão transitando pelo terror noturno, não é? Recomendo que são choros, de acordo com a caríssima, não é? Choros, alguma desestrutura de ordem, que sempre soa como no campo noturno. Aconselho que você faça o sinal na boca, não é? Em nome do Pai, da Mãe, da criança, não é? Sim. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, 3 vezes, em nome do Pai, da Mãe. Mesmo que já esteja a chorar ou antes mesmo de começar o terror noturno, não conhecia essa expressão desta forma, não é? Os médicos chamam de momento da bruxa. Momento de bruxa? Deve ser um momento de grande terror, não é? Mas algumas crianças, assim, não sabia esta nomenclatura, não é? Mas digo por alguns espíritos. Alguns espíritos, quando iniciam seu processo encarnatório dentro deste planeta, é muito desafiante. Principalmente com espíritos que são perseguidos de ordens de outras dimensões ou de outras encarnações, não é? E estas crianças vêm com mecanismos de uma dor, de um desconforto existencial profundo. Talvez possa se associar a isso que está a falar de terror de bruxa. Momento da bruxa. Momento de bruxa. Então, dentro deste mecanismo, não é, caríssimos? E veja como as bruxas estão ainda sendo apedrejadas, não é? Sempre. Colocando como um momento ruim sendo de bruxa, não é? Depois podemos falar das bruxas, não é? Que não, são... Foi dia das bruxas, Halloween, né? Dia 31. Vocês, não é? Vibraram em campos de terror, não é? Sim. Mas é importante falarmos, só abrindo um pouco de espaço desse outro tema, não é? As bruxas, caríssimos, já iniciam os estudos para que vocês desassociem campos de terror, de campos malvados, não é? Com bruxas. As mulheres alquímicas, as mulheres que estavam além dos seus tempos, mulheres que simplesmente faziam benzimentos, tinturas, eram colocadas como bruxas. Mulheres que tinham habilidades mediúnicas, como a clarividência, bruxas. Então, caríssimos, importante desassociar de manifestações de magias completamente voltadas à luz, contrárias à luz, não é? Diante de ressonância de enfeitiçamentos que não são trazidos por bruxas. Pois as bruxas, assim como a história de vocês, assim estou a falar porque estudei a espécie de vocês. Estudei a história de vocês muito antes do início, não é? Estudei a espécie de vocês, então entendo um pouco diante da história do que vocês associam de bruxa. Então, caríssimos, nada melhor do que o estudo. Estudem, entendam, principalmente que as bruxas, assim como colocadas mulheres, são trazidas no campo territorial de Europa, não é? Países nórdicos, inclusive, Europa, traz muito campos de bruxas, não é? Sim. Então, caríssimos, se debrucem. E para finalizarmos o momento de terror de noite, não Noite é? da bruxa, Da né? noite de bruxa. Momento de bruxa. Faça desta forma no bebê e coloque debaixo do travesseiro ou dentro do travesseiro folha de manjericão ou erva doce. Manjericão ou erva doce, não pode ser as duas, porque potencializa ainda mais o campo mediúnico. São plantas que
neutralizam, harmonizam a mediunidade daquela criança, acalmando a inquietude daquela alma. Então façam isso, caríssimos. Olha, as pessoas estão mandando muitas perguntas interessantes. Pai Damião, alguém perguntou se Nibiru, é que chama assim, é a mesma coisa das Trebedegueiros, e alguém colocou. Nibiru, ou planeta X, também conhecido por Chupão, é o segundo Sol que aparecerá ao lado do Sol do nosso planeta. Então ele está dizendo que são coisas distintas. Nibiru tem um autor aqui de vocês, dentro deste planeta, ele é o único a falar de Nibiru. Onde está André? Sim? André Dias. Quem é? Qual o nome do... Zecaria City. Sim. Então, ele é o único que fala sobre Níbiros. Ele é o único. Como se fosse além de Plutão, não é? Além de Plutão, estaria este outro planeta que constituiria o sistema solar aqui, do que vocês conhecem, não é? Caríssimos, entendo que este planeta, assim trazido, importante mencionar que não existe somente este planeta, mas outros planetas, inclusive planetas que estão já sendo conhecidos, talvez não sendo dado tanta publicidade ao conhecimento, que estão entre o planeta Terra e o planeta Marte, entre Marte e os demais planetas, onde inclusive existem formas de vida que alguns cientistas dentro deste planeta Terra já conhecem, não é?